Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, passando aqui, para poder corrigir juntamente com vocês aquela atividade que eu passei, Meus parabéns a Kailane e ao irmão Davi, que fizeram a atividade, graças a Deus. Vocês estão sendo avaliados e no meio ou ao final do ano, os dois, estou pensando, no meio e no final, vamos estar recompensando aí aqueles que mais se destacaram aí nas atividades, ok? O tema da atividade e também do nosso estudo passado é anulando distrações. E nessa atividade, a primeira pergunta falou a referência, do templo, onde o Espírito de Deus habita, qual a referência foi utilizada. E ela está em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando ele fala que não sois de vós mesmos, é que você não é mais de você é de Jesus. Então essa aí é a referência aí, é a primeira resposta da pergunta 1. Então vamos lá, pergunta 2. Por base no que foi dito no estudo através de Hebreus 12:1, que pesos podem nos atrapalhar? Na caminhada cristã, existem pesos que nos atrapalham. E na leitura da palavra, a leitura da palavra nos ajuda na caminhada cristã. Então pense comigo, se algo me atrapalha de ler a palavra, isso também é um peso na minha caminhada cristã. O peso que te atrapalha ao ler a palavra de Deus é o mesmo peso que te atrapalha na caminhada cristã. Você tem que tratar isso, você tem que lidar com isso. O meu peso é a zoada ao meu redor. Se tiver muita zoada ao meu redor, tenho dificuldade um pouco de poder me atencionar ali pro texto. Eu posso ali deixar coisas em branco, passar desapercebido, tá? Eu quero um momento de muita concentração. Então, o que me atrapalha é a zoada. Por isso eu acordo 5 da manhã, 5:30, para ler a palavra, onde todo mundo da minha casa está dormindo. Então, já acordo cedo para impedir que eu leve esse peso aí em meus ombros. Então, a resposta é individual de cada um. Reflita, pense o peso que te atrapalha ao ler a palavra. Questão de número 3. Qual o propósito de dormir cedo e qual a dica dada no estudo para praticarmos? Irmãos, a resposta é acordar cedo para se livrar das distrações sonoras. Aí o meu peso, a minha dificuldade, Mas aí vai de cada um também essa resposta. Talvez você tenha um problema físico e é necessário você se exercitar mais para ter mais atenção. Então o peso aí que pode ser tratado é o seu corpo, o seu físico, tem que se exercitar mais. Então aí vai depender muito aí do individual, a resposta individual de cada um. 4. Em que Herodes estava tão viciado? Irmãos, Herodes estava muito viciado na voz do povo. Onde a gente vê isso? Marcos 6, versículo 14. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente. Está falando do nome de Jesus. Está falando daquele que estava operando maravilhas. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que Herodes está ouvindo falar. 15. Outros diziam. E o 14 diz que Herodes estava ouvindo. Herodes ouviu falar. Então, muitas pessoas estavam falando e Herodes ali estava ouvindo. Verso 16. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: Este é João, a quem eu decapitei. Ele estava tão viciado ali na voz do povo que ele não estava querendo entender. Peraí, eles estão assemelhando esse homem a tais pessoas, mas quem é esse homem? Não, ele não estava pensando assim. Estava dizendo assim: eles estão assemelhando essa pessoa aí, mas esse aí é João. Então ele estava viciado tanto na voz do povo, como também no trauma dele. Eu acho que eu não esclareci isso muito bem no estudo, mas na verdade vamos dizer que ele teve um tipo de trauma, Herodes, porque ele pensava muito na morte de João por causa dele. Então ele foi pensar assim, Herodes foi pensar em João, em vez de pensar, quem é essa pessoa? João já morreu, quem é essa pessoa? Ele não buscava a fonte, ele só ia de acordo com a palavra dos outros e com seu trauma, digamos assim.
Questão de número 5, para finalizarmos, vai falar de alternativas, né? Conforme dito no estudo, marque, confere para uma das opções sobre a seguinte pergunta: o que devemos fazer no momento de estudar a Bíblia? Isso aqui é conforme o estudo. A resposta correta seria a letra B, deixar o ambiente mais natural possível, mas me corrigindo também, ou então dando um leque aqui. Vai depender também da maturidade de cada um, porque tem pessoas que ao começar a estudar a palavra não conseguem assimilar, né, a atenção ouvindo um fundo musical de louvor e tudo. Já outros no começo conseguem se dar muito melhor ouvindo louvores do que o som ambiente, mas vai depender muito da sua maturidade, tá bom? É isso aí, meus irmãos, o estudo foi esse. Eu espero que vocês possam ter me suportado um pouquinho aqui, me vendo ou então me ouvindo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E para finalizar, eu deixo para vocês Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Deus vos abençoe. Continuem fiéis a Jesus Cristo.